pessoas! Tudo massa? Vim te contar histórias hoje. Brincando. Hoje eu vim te contar algumas histórias minhas, alguns casos aí, algumas experiências, para tentar responder o questionamento de não tenho experiência profissional. Como fazer? Como colocar no currículo? Pois é, tem chegado alguns questionamentos aí no direct perguntando como preencher esse campo experiência profissional se eu não tenho experiência profissional. Como colocar no currículo, no campo experiência profissional, que eu não tenho experiência comprovada, que eu nunca trabalhei. O que eu faço? Vou deixar em branco? Vai ficar feio? Vou perder vagas? Vou perder oportunidade? Calma. Eu vou te contar algumas histórias para que a gente possa entender esse processo, essa busca e essa efetivação aí profissional, tá? Só lembrando que experiência profissional é o processo que a gente vende, que a gente oferta, que a gente doa, que a gente troca nossa força profissional, nosso eu fazer profissional, nossos conhecimentos, nosso intelectual, nossas habilidades, nossas atitudes, aquele pacotezinho do chá. Lembra? Corinthians pode até colocar aqui na tela em algum local. Chá, CHA, chá de conhecimentos, H de habilidades e A de atitudes. E aí eu falo sempre para os meus alunos que estão acostumados, se tiver aqui vão me dar o ok aí na descrição. Eu falo muito para os meus alunos que além do chá, a gente precisa mudar para o chave, que é o conhecimento, habilidade, atitude, com o V e o E no final, chave. Inserindo agora valores e essência. Inserindo o seu valor enquanto ser humano e a sua essência enquanto ser humano de aprendizado e de bagagem ao longo dessa sua trajetória emocional aí, porque também conta, tá? Então, o processo de experiência profissional, ele precisa vir recheado de toda essa bagagem. O processo de experiência profissional é uma troca. É uma troca por salário, sim, valores pecuniários. É uma troca por aprendizado. É uma troca por network. Opa! Já temos um processo riquíssimo aí que vai garantir muitos degraus aí da nossa trajetória profissional. Então, todo esse processo que a gente faz de busca profissional é uma troca, óbvio. Troca do seu tempo por uma bolsa ali de estudo, de trabalho, de estágio. Troca do seu tempo, das suas habilidades, do seu intelectual pelo valor que você vai receber ao final do mês para pagar seus boletos. Tudo muito prático, direto e objetivo. Mas aí, Carol, eu não tenho ainda essa troca, eu não tenho ainda essa experiência profissional que a empresa exige. Inicialmente, meu bem, você vai precisar fazer muitas coisas gratuitas, muitas coisas voluntariadas, muitas coisas dentro do processo de estágio de monitoria ou de cara de pau mesmo. Você vai estar buscando um processo de aprendizado, buscando um processo de experiência, de experimentação, a partir do que você visualizar, a partir do que você observar e diagnosticar dos outros profissionais que estão ali. Então, colocar no seu currículo bonitinho o campo de experiência profissional super preenchido não é fácil. Mas também se fosse, né, não tinha por que a gente estar aqui trabalhando junto. Mas não é fácil. Essa busca é contínua e precisa estar sendo reciclada cotidianamente. Isso para quem tem experiência, para quem não tem experiência. Não é fácil. Mas a gente precisa fazer as coisas certinhas. A gente precisa entender essa busca, né, como um processo que vai construir. Então, se hoje você está fazendo alguma atividade voluntária, ou alguma atividade gratuita, ou alguma atividade que tem o cunho de estágio não remunerado, massa, coloca lá no seu campo de experiência profissional. Coloca o nome da empresa, coloca ali suas atribuições, coloca o período, coloca qual é o caráter, se é estágio, se é voluntário, se está ali tendo algum tipo de contrato de experiência sem valores envolvidos, não sei a nomenclatura que você queira, só deixa claro no seu currículo isso e preenche o campo de experiência profissional com o que você tem, com a realidade que você está agora, e isso vai fluindo, certo? Só não deixa de colocar, porque aí você vai estar passando a impressão de Ave Maria, não quer nada, oxente, não tem aí não, é um negócio que a pessoa está se desenvolvendo sem nem ter uma troca, tem uma troca ali. Não tem a troca do dinheiro nesse momento, mas tem a troca do aprendizado. Tem a troca do que eu falo muito para os meus alunos e meus amigos que já conhecem a minha metodologia. Tem a troca principal, que é você ver determinadas ações e atitudes dos profissionais que para você é reprovável e ali você aprendeu a não ser.
olha, quando for profissional, quando eu tiver uma oportunidade, eu não vou agir como essa pessoa agiu aqui, porque eu acho que é errada. Então você já está aprendendo muito mais do que se você estivesse recebendo. Você está aprendendo muito mais do que se você tivesse naquele momento somente comprado um curso com o dinheiro que você tirou ali daquele trabalho. Tudo é aprendizado, desde que você esteja preparado, desde que você esteja nessa busca, desde que você esteja aberto. Faz de graça ou fazendo pago, tem aprendizado ali, tá? Então, entendendo que esse campo de experiência profissional leva um tempo de construção para ser preenchido e precisa de detalhes e de minuciosidade e de todo um processo de bastidores que só você vai saber e, no caso, a pessoa aqui que pode lhe dar mentoria curricular. Mas aí deixa eu te contar uma história rapidinho. Me formei com 21 anos e até então só fazia estágio não remunerado, estágio que muitas vezes era sábado e domingo, terça e quarta, quando tinha vaga em alguma instituição, porque eu queria aprender, e porque se eu não tivesse aquele estágio eu não formava, tá? A verdade é bem essa. E era uma luta para poder ter a passagem, que eu não tinha carteirinha, era uma luta para comprar um lanche, era uma luta para dividir esse dinheiro. Aí nesse meio tempo você vende um catálogo, uma revista de catálogo, você faz um docinho para vender na faculdade, você vende uma roupa, mas você tá ali na ativa para buscar isso e buscar aquele estágio para você poder formar. Os bastidores, cada um sabe da sua trajetória aí. Outro momento a gente conversa. E aí me formei, fui participar de um processo de seleção e cheguei lá, 21 anos formada, né, já me achando, porque formei, sou agora graduada e todas as portas vão se abrir, o mercado de trabalho, e eu já tenho canudo e não sei o que lá. Sei. Quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que a moça, a recruit, fez foi: sua especialização em que mesmo? Você está estudando qual área? Desespero total nessa hora. Falei, caraca, eu acabei de me formar, amore. Acabei de me formar. Como assim? Você já quer? Aí ela, mas você tá estudando, né? Ou você parou de estudar? Porque não pode parar de estudar nunca, né? E eu falei pra ela, sim, você está correta e obrigada pela oportunidade, até logo. Saí correndo. Nossa, foi um banho de água gelada aquele momento pra mim, mas assim, tentei ver, além da raiva daquele momento, porque ela já tinha visto meu currículo, viu que não tinha especialização ali, mas resolveu me chamar, né? Porque vai que de repente eu tava estudando alguma outra coisa que não coloquei no currículo, que esqueci de atualizar. Acontece muito, tá? Não vira o olho, porque isso acontece muito. Já tô em determinados empregos lá na frente, esqueci de atualizar. Já tô com outro curso, esqueci de atualizar. Aí vai que ela, né, resolveu me chamar achando que eu já tava estudando alguma outra coisa e não tava. E saí arrasada, muita raiva. Depois você respira, espera o barro secar e aí você faz o quê? Esse não dela foi impulsionador para que eu pudesse buscar cursos. Uma pós, estudar podcast, ler livros, para que eu pudesse entender que aquele não, na verdade, foi um recado para dizer: você não está pronta ainda, você está verde, você não estudou, você só se formou. Mas o mercado requer mais. Oscila o tempo inteiro. Tá ali. Beleza. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a me qualificar e sempre fazendo alguns trabalhos informais, porque a gente precisa, né, de uma graninha. E fui lá me candidatar para um outro momento de entrevista que eu vi aí nas redes sociais e fui lá. E quando eu vi naquele desespero, naquela afobação, vou amalgar no meu currículo e agora... Opa, peraí. O que foi que eu fiz da primeira vez de errado para poder não repetir agora? Então agora, pessoas do bem, eu já comecei a estudar mais, eu já comecei a pesquisar a empresa, eu já comecei a analisar a descrição da vaga para entender se pelo menos 50%, 60% das exigências estavam adequadas ao meu perfil, para que eu não me frustrasse com outro não, né? Embora o não faça parte, mas assim, eu queria melhorar um pouco. Eu aprendi alguma coisa daquele primeiro momento. E eu tava louca para preencher meu campo de experiência profissional, mas tinha que fazer as coisas direito.
Então pesquisei a empresa, fui através das redes sociais profissionais, o LinkedIn, procurar as pessoas mais influentes ali, entender um pouquinho do perfil, da história, da cultura, pensar ali, de repente, quem poderia estar fazendo o meu processo de seleção. Eu comecei a organizar mais o meu currículo, só que organizar o currículo ainda era uma coisa para mim muito padrãozinha, mas mesmo assim eu organizei, eu tentei buscar algumas palavrinhas prontas na internet, não fiz criado diretamente para mim, que é outro erro, mas já estava um pouquinho mais consciente ali, já estava estudando, já estava buscando, já estava me disciplinando mais e beleza, fui lá para a entrevista. Massa. Cheguei lá, o Recruit lançou 2 perguntas que me deixou muito chateada, mas novamente eu tentei levar para o lado de aprendizado e eu mesma me falei, porra, quando eu for Recruit, que agora eu já tô querendo mudar esse foco aí, quando eu for Recruit, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso com as pessoas, isso não acolhe, isso afasta, isso é desumano. E a primeira pergunta foi, você é mãe? Você quer ser mãe? Você tem pretensão? Quando? Por quê? Opa, quase pregada na parede, né? Encostou assim na parede. E eu tava com 23 anos e eu disse, não sou mãe, não tenho pretensão por enquanto, mas isso seria um impedimento caso minha resposta fosse sim? Eu seria desclassificada? E aí ele apenas sorriu, provavelmente não gostou, porque eu enfrentei. Então, não sei se a postura de vocês teria essa mesma resposta, mas eu me senti invadida. Logo, a minha reação foi também de invadi-lo. Foi certo? Foi errado? Quem sabe são vocês, o perfil de cada pessoa. Só peço que tenham formas, porque até pra gente dar uma notícia boa, tem que ter formas. Pra questionar ou pra colocar na parede, tem que ter forma, jeito, maneira. Mas enfim, seguimos lá a história da entrevista. E aí no segundo momento ele perguntou assim, qual o seu maior defeito? E eu, exatamente com essa expressão, né, eu sou uma pessoa de muita expressividade, o corpo fala. Virei pra ele e falei, como assim, maiores ou maior defeito? Aí eu falei, olha, fulano, defeito tem uma linha ali, tênue, muito complicada. Porque o que é defeito pra você pode não ser pra mim. O que é defeito pra você como coisas ruins, pra mim podem ser transformadas em habilidades. Pra mim podem ser desafiadas para o processo de crescimento da pessoa. Então, Carol Campos, Ana e Caroline, tem pontos a serem melhorados. Não quer dizer necessariamente que seja defeito. Hoje, para você aqui no processo de entrevista, eu posso chegar e dizer que eu tenho pontos negativos e pontos positivos. Ambos precisam serem melhorados. Porque não quer dizer que, por ser positivo, vai ser aceito por total, por geral. Questão de ótica, questão de perfil, questão de convivência, questão de relacionamento. Logo, o que eu citei para ele foi que eu tinha pontos de ansiedade, pontos de estresse, pontos de liderança que precisavam de melhorias e de ajustes, assim como todo e qualquer ser humano precisa ali de um acompanhamento, de um monitoramento, de um desenvolvimento. Agradeci a oportunidade, não respondi mais nada e saí, fiquei muito chateada, principalmente pelo não profissionalismo, segundo, pelo constrangimento que fui colocada, e saí dali naquele dia me comprometendo que se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar com pessoas e por pessoas, eu não iria fazer questionamentos que chegassem não esdrúxulos, né, mas até certo ponto desumanos. Isso não iria agregar em nada. Se eu quero ter filhos, se eu não quero ter filhos. Então, nenhuma mulher trabalharia, é isso? E meus pontos negativos. Tem formas, tem maneiras, tem outros tipos de questionamentos para fazer isso. Então, nos meus processos de entrevista, de recrutamento, eu não faço esses tipos de pergunta. Porque esses tipos de perguntas não vão ser responsáveis por preencher a minha experiência profissional. O cotidiano, o 50% empresa, 50% funcionário, vai dar o casamento perfeito para a gente entender essa manutenção ali dos perfis, sobretudo associado a uma cultura organizacional. Então, nessas 2 pequenas entrevistas, eu tirei muito aprendizado. E recebi não também, né? Muitos nãos. Chegou um momento
que eu reclamava muito, desabafava muito com a minha mãe, que eu dizia, gente, eu só consigo estágio e não remunerado. Daqui a pouco eu tô com certificado de experts em estágio, né? Eu sou a formada, graduada, com mestrado em estágio. Só consigo estágio, só sirvo para estágio, nada mais do que estágio. E passou o período, não tem efetivação, vou me embora. De novo, mais uma vez e tal. Enfim, até que depois de 3 anos e alguns meses de formada, não sei especificamente, depois de alguns 3 anos e muito de formada, eu participei de um processo seletivo para uma instituição de ensino aqui na capital. E o processo foi bem longo, com muitas etapas, mas todas com um propósito aplicado ali para aquele filtro, para que as métricas pudessem acontecer. E aí nessa etapa eu me dei o trabalho redobrado de ser muito mais criteriosa, de analisar mais a descrição da vaga, de preparar melhor o meu perfil, o meu currículo, dessa vez o currículo Lattes, que é trabalhoso demais, quem tem aí sabe o quanto é trabalhoso. E preparei meu currículo, preparei os meus títulos, que até então eu já estava estudando, já tinha pós, já tinha feito cursos, alguns gratuitos em sua maioria, porque a gente quando está nessas caminhadas, né, nem sempre a gente tem o valor ali para estar investindo, mas alguns outros estabelecendo prioridade, consegui fazer pagos e já tinha um pouquinho de bagagem de título e emocional ali assegurada e participei do processo de todas as etapas, entrevista presencial, entrevista online, teste, apresentação, sala de aula, escrita, enfim. E confesso que o emocional já chegando na final, cada vez que eu recebia um não, ficava feliz, mas a mesma felicidade do não, do sim, a mesma felicidade do sim que estava aqui, também estava com o do não aqui. Porque, caramba, eu cheguei até aqui nessa 5ª etapa, será que a 6ª eu vou receber não? Ai, caramba, cheguei na 6ª etapa, será que agora realmente eu vou pra casa? É quase meio que um Big Brother, né? Você é desclassificado, você é eliminado. Mas claro e óbvio que agradecendo e entendendo o propósito desse caminho. Até que cheguei no final e fui aprovada, fui classificada e fui efetivada. E fui contratada por essa instituição para agora sim ter a minha primeira experiência profissional em carteira e conseguir colocar no meu currículo. Então fui lá e coloquei no meu campo de experiência profissional no currículo, né, como eu já falei para vocês em muitos vídeos aqui, como preencher, mas se quiser depois dá uma olhada aí no link da bio que vai te direcionar lá para o YouTube. Deixei o tutorial, deixei o passo a passo, deixei os que preencher, como preencher, mas enfim, fui lá e agora sim, depois de quase 4 anos de formada e com muita bagagem, com muita luta e com muito não, consegui preencher formalmente, em carteira e tudo bonitinho, lá o meu campo de experiência profissional. Antes disso ele estava preenchido? Tava, né? Lembra que eu estava ganhando o prêmio já quase de formada em estágios. Não obrigatórios, não pagos. Mas enfim, toda essa trajetória conseguiu me deixar um pouco equilibrada emocionalmente e profissionalmente para saber lidar com esses perfis, com esses nãos e com essa busca de ter uma comprovação de experiência profissional no currículo. Logo, assim que eu concluí essa questão de experiência profissional, iniciando e aí direcionei lá para o currículo, né? A primeira mensagem do primeiro não continua, que é não pare de estudar, não pare de buscar. Principalmente porque agora você precisa se manter naquele emprego, naquela experiência. Que a gente acaba tendo aquela mania terrível de conseguir, vou relaxar porque agora eu já estou aqui. Não. Continue se capacitando, continue pesquisando, continue se envolvendo com a empresa, continue vendo de verdade quais são os valores daquela empresa, se está associado com os seus valores, para que faça sentido você estar ali e esse casamento continuar acontecendo. E aí você cresce, você faz carreira, você desenvolve, você muda o seu campo de experiência no seu currículo, você começa a associar ali cargos, lideranças, olha só, né, que bacana.
Mas o fato é que preencher a experiência profissional não é simples, não é fácil, tem toda uma busca, uma trajetória e muitas vezes o processo que você oferta, o processo gratuito, até você poder sim, de fato, ter essa troca envolvendo, além do conhecimento, o dinheiro, certo? Então, contei essas histórias para vocês para tentar responder um pouquinho aí dessa linha de experiência profissional curricular. Depois eu volto para contar mais histórias, tá?